Bom dia, pessoal. Olha, nesse segundo bimestre, vocês vão ver um pouco sobre preservação do meio ambiente. E entre vários temas da preservação do meio ambiente, eu vou começar aí a falar sobre a água, a importância dela. Vocês podem ver aí nesse esqueminha que eu separei, que ela tem uma função de equilíbrio das temperaturas. Por quê? Porque, aqui na Terra, os oceanos, lagos e rios, eles têm uma função de absorver a luz do Sol, ou seja, absorver luz e transformar em calor. E as nuvens, as geleiras e a neve, elas fazem a função de refletir a luz do Sol. Então, quando a luz do Sol vai entrar, chega aqui na Terra e dá de cara com esses três aqui, quase toda ela é refletida já de volta para o espaço. Então essas duas funções fazem com que a água seja um importante aliado aí no equilíbrio das nossas temperaturas aí. Daí, aqui na sequência, eu coloquei o ciclo da água bem resumido. A gente tem a água aqui, em todos esses lugares, aonde ela evapora e também tem a transpiração aí dos animais aí que também libera a água e das plantas também. Forma as nuvens, que a gente fala que é a condensação, e logo vem a precipitação, que a gente conhece como chuva. A chuva, a precipitação, ela tem um detalhe importante sobre ela, que boa parte da precipitação da chuva ela é absorvida pelo solo. Lembrando, no solo, lá embaixo, subterrâneo, em alguns lugares fica bem superficial, em outros bem profundo, tem aí o que a gente chama de aquífero. Aquífero são as nossas reservas de água subterrâneas. Então, em alguns lugares a vários quilômetros abaixo do solo, em outros bem pertinho do solo, tem aí essas reservas de águas que a gente chama de aquíferos. Os aquíferos é deles que, quando a gente fala assim que vai para o interior ou para qualquer outro lugar e fala da nascente de um rio, da nascente de um lago, é o quê? É por onde sai a água do aquífero. Então a chuva é absorvida pelo solo até chegar no aquífero. Chegou no aquífero, ela só sai pela nascente. E a nascente ela dá origem a um rio ou a um lago, ou às vezes ela vai até direto para o oceano também. Então, o ciclo da água ela tem uma questão muito importante, que é essa dos aquíferos. E os aquíferos, como eu já falei, são subterrâneos. A gente mais para frente vai ver aí justamente o perigo de se jogar lixo em lugares inadequados e que pode contaminar o solo. E quando a gente fala em contaminação de solo, a gente está falando o quê? De contaminação da água também, porque lá em uma determinada parte do solo tem essas reservas de água. Então, para você ver, a gente fala, se jogou óleo lá no terreno, baldio, só fez a terra ficar estéril? Não, uma hora, se tiver em excesso, vai chegar lá na água e contaminar a água também, que pode estar chegando para um rio, um lago, ou às vezes direto para casa, através de um poço artesanal. Então é por isso que eu estou começando pelo ciclo da água, pela importância da água, porque depois a gente vai ver aí sobre os destinos do lixo que a gente produz. E outra coisa importante também sobre a água é a distribuição dela mundial. Então aqui na Terra, ela está distribuída mais ou menos nessa porcentagem. 1% representa os rios e os lagos da Terra, 2% as geleiras, que são nos extremos, nos polos aí que tem mais geleiras, e nas grandes montanhas, em algumas dos polos aí, principalmente. E 97% oceano e mar.
Ou seja, e mares. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que 97% da água que tem na Terra é salgada e 3% é a água doce. E mesmo assim a gente ainda vê, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem água doce em abundância, a gente vê muito desperdício dela. Mas tá vendo, ó, numa visão global aqui da Terra, olha só que pouquinho que a gente tem de água doce, só 3%. Então por isso que também nesse bimestre a gente vai ver aí meios para tentar economizar água, né? Que é um bem tão precioso que a gente tem tão pouco e não dá valor. Tudo bem que hoje já tem tecnologia para tirar o sal da água salgada, que se chama dessalinização, mas todo mundo que toma essa água dessalinizada fala que ela tem gosto, que não é muito agradável, mas em muitos países só tem essa alternativa. Outros países, que são os países perto aí das grandes geleiras e das montanhas grandes, eles usam o quê? A água das geleiras ou da própria neve que vai derretendo e eles vão aproveitando ela também. Mas a gente, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente tem muitos rios aí, não tem nem como ter essas outras fontes. Mas é claro que a tendência, se continuar esse consumo excessivo que o humano tem, a tendência é que mais para frente a gente vai ter que começar a usar as técnicas de dessalinização da água do mar, que a gente também tem um litoral enorme aqui que vai dar para fazer isso por muitos anos aí. É claro que por enquanto ainda essa dessalinização da água é muito nova ainda e não deixa aquela água 100% satisfatória aí para quem bebe. Mas se continuar esse uso aí descontrolado, a gente pode chegar nisso. Então, ó, essa primeira aula é só para ver a importância da água. E em breve a gente vai ver aí sobre os destinos do lixo aí. E eu vou passar algumas questões depois sobre esses assuntos. E qualquer dúvida vocês tiram lá no Google Classroom, ok?